vício em bet, a gente tem que olhar com outro olhar, porque não tem rastros. Então é um problema assim de escala mundial e que as empresas, infelizmente, estão fechando os olhos. Ei, você já jogou ou conhece alguém que joga em aplicativos de apostas? Segundo uma pesquisa do Instituto Locomotiva, 52 milhões de brasileiros já apostaram ao menos uma vez na vida. Com a promessa de dinheiro fácil, as apostas online se popularizaram, gerando impactos que vão muito além do entretenimento. Além do impacto financeiro, o vício em apostas já se tornou um problema dentro das empresas. Neste cenário, como que os RHs e gestores podem agir de forma preventiva e garantir a segurança do colaborador? Olá, eu sou a Juliana Saringer, editora do blog da Flash, e esse é mais um Flash Entrevista. Na edição de hoje, vamos receber Gisela Salles, advogada especializada em compliance e fundadora da Expectare, para falar sobre o vício em apostas e os desafios no ambiente corporativo. Oi, Gisela, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada, Ju. Obrigada, Flash, pelo convite. Adorei. Gisela, então, para a gente começar, eu trouxe um dado do Procon que mostra que 71% das pessoas que apostam tiveram mais perdas do que ganhos. Como que você enxerga o impacto das apostas no cotidiano dos brasileiros? Nossa, é preocupante, Ju. Se você pensar bem, antigamente a gente fazia o quê? Comprava geladeira, comprava fogão. Hoje não, a gente aposta. Quer dizer, as pessoas apostam como um todo. E você vê a propaganda das bets por todos os lugares. Então, é realmente preocupante. E pegando esse gancho que você falou, né, de que as bets estão em todos os lugares, eu imagino que elas estão começando a aparecer dentro do mercado corporativo também. Com certeza. Para você, os efeitos das bets são alguma coisa mais recente que está acontecendo no mercado corporativo ou sempre aconteceu e hoje em dia ele está tendo mais visibilidade de alguma forma? Existe, sempre existiu e vai continuar existindo enquanto as empresas e o governo não tomarem algum caminho para poder frear isso. Em 2018 começou uma regulamentação, só que a gente ficou de 2018 até 2023 sem absolutamente nada. Existe um problema grande com isso, ludopatia já é o vício em jogos, seja ele qualquer tipo de jogos, tá? Então a gente tem uma pessoa viciada em jogo do bicho, é um problema, é a ludopatia. Porque é engraçado quando eu falo de bet, parece que é uma coisa negativa. É positivo, porque é entretenimento. A gente tem toda uma geração Z que são nativos digitais, então foram criados com jogos. Então é uma questão de entretenimento. O problema é quando isso se transforma em vício. Além de tudo isso, tem a questão comportamental. A pessoa fica com diversos problemas comportamentais e fica endividada. Gisela, mas o problema das bets é uma questão que acontece só no Brasil ou em outros lugares do mundo também? A gente já tem vários países que já lidam com essa situação há muito mais tempo. Se eu não me engano, a Nova Zelândia, eles proibiram as propagandas de bet. Eles só conseguiram controlar quando houve essa proibição. Então é um problema assim de escala mundial. E para você, quais são os principais impactos do vício em apostas e jogos de azar no desempenho e no comportamento mesmo dos colaboradores? A gente tem que pensar em dois pontos de vista, tá? Primeiro, vou falar a parte econômica, porque a pessoa viciada, ela só quer gastar. A gente tem um caso em Barueri, que era uma moça, que ela tinha acabado de retornar da licença maternidade, e as pessoas só tomaram ciência que ela estava viciada em bet quando ela começou a pedir dinheiro emprestado para os colegas de trabalho. Então, as empresas, elas têm que olhar a questão financeira e educar os colaboradores com relação a essa questão financeira. Você está gastando mais do que deveria? E a pergunta, com o quê? E esse é um problema assim que é muito difícil e muito delicado, porque é uma questão íntima. Mas, ao mesmo tempo, além da questão financeira, tem a questão comportamental. A pessoa viciada, ela acaba se isolando, ela muda totalmente o comportamento dela, ela fica mais agressiva. O RH e a liderança, eles devem estar treinados para saber que existe alguma alteração no comportamento desse colaborador. A OMS já identificou que o vício em jogos, em apostas, é uma doença. Então, dado todo esse contexto, né, que você trouxe pra gente, Gisela, como que você avalia que as empresas estão lidando com o problema? Elas estão, de fato, preparadas para lidar com esses funcionários que têm problemas com vício em jogos? O vício em bet, a gente tem que lidar como qualquer outro vício em álcool, vício em drogas, só que a gente tem que olhar com
com outro olhar, pior ainda, porque não tem rastros. Orientar os colaboradores através de palestras, através de treinamentos, através de políticas, para que as empresas se preparem, porque hoje elas não estão preparadas. Eu preciso de um ambiente seguro para que, se eu sentir que eu estou viciado, que eu estou com esse problema, eu tenha a possibilidade de compartilhar essa dor com o meu colega de trabalho, com o meu líder, com o RH. E aí, aproveitando, né, essa parte do que a empresa pode fazer, né, quando ela de fato identifica que tem um profissional que está com um problema ali, o que você acredita que é o melhor caminho mesmo para tentar ajudar esse funcionário? Quando você identifica, a gente tem que pensar de duas formas. Eu identifiquei ou ele veio conversar comigo sobre isso? Se eu identifiquei, a gente com muito jeitinho conversa com esse colaborador, porque ele tem que entender que ele tem um problema. Ele entendendo que tem um problema, é um problema de ordem psicológica. Encaminhar para um psicólogo, tá? Encaminhar para um psiquiatra, para um tratamento. Quando essa pessoa tem um problema que é uma doença, ela pode ser afastada. Ela é afastada, esse problema é afastado, e aí ele retorna ao trabalho, e quando ele retorna, ele tem 1 ano de estabilidade. Se por acaso eu vejo que ele está com um problema e ele não aceita, aí eu advirto, eu faço uma advertência. Olha, é o seguinte, horário de trabalho é para você trabalhar, não é para você jogar. Advertência verbal, advertência por escrito, e aí é possível até aplicar justa causa, tá? Mas eu acho que existe um caminho, até porque eu sou muito a favor da humanização da empresa. E acho que pra gente encerrar, para você, quais são as melhores práticas, tanto jurídicas como tendo esse olhar humano, né, que você falou bastante na nossa conversa, pro RH lidar com esse problema de forma ética, preventiva e que realmente seja eficaz? Como eu falei, essa questão de acolhimento, se acontecer, para onde eu vou? Né? Então, qual é a rota de fuga? Né? Então, explicar para as pessoas, deixar bem claro o que deve fazer. Né? Até porque, Ju, uma das questões, a gente lida muito com medo, com a tristeza, com a raiva. Então, são sentimentos que a gente precisa lidar, e humilhação. Porque uma pessoa que está endividada, por causa de bet, ela tem vergonha disso. E Gisela, uma outra pergunta, a gente sabe que as apostas elas são mais comuns entre homens, né, e principalmente homens jovens, que quase 30% dos brasileiros de 16 a 24 anos dizem que já apostaram, né, segundo o Datafolha. Você acredita que esses comportamentos, principalmente para esse grupo específico, pode afetar de alguma forma a entrada dessas pessoas no mercado de trabalho? Nossa, totalmente, totalmente. Sabe o cigarro que está escrito cuidado porque pode causar câncer de língua, câncer de pulmão? As bets, elas têm que fazer isso também, né? Então, essa questão da publicidade, do marketing, tem que ser mais claro, mais invasivo, mas as empresas, elas têm essa obrigação e têm essa necessidade e possibilidade, elas podem fazer a diferença. Hoje a gente fica por aqui. Gisela, eu queria te agradecer em nome da Flash por ter topado o nosso convite, a conversa foi muito legal, acho que todo mundo que está assistindo aprendeu muito ouvindo você. Eu espero que sim, espero ter plantado uma sementinha nas empresas para que comecem a falar sobre isso, gente, e a fazer pesquisa. O mínimo é perguntar para os colaboradores: você joga bet? Você tem algum problema com relação a isso? E se você tiver algum problema, mostrar o caminho, falar que você, empresa, acolhe, ajuda. Eu acho que é por aí. Obrigada, Gisela. Obrigada a você, Ju. Obrigada, Flash. Vale lembrar, pessoal, que no nosso blog vocês encontram um artigo completo com informações sobre o tema. Se você está interessado em conteúdos e reportagens especiais sobre o mundo do trabalho, o blog da Flash é o lugar certo. Corre lá. E para quem nos assistiu até aqui, muito obrigada. Curta o vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e conta pra gente nos comentários. Você conhece alguém que já enfrentou problemas relacionados às bets no trabalho? Tchau, até a próxima!